Ulisses Costa, quero saber de você, qual foi a sua avaliação da seleção brasileira pela classificação, pela vitória e pela postura em campo? Olha, em relação à seleção brasileira, eu vi uma seleção que a gente entende taticamente, né? Então fica muito mais fácil de você até narrar futebol. Você sabe, com exceção do Cunha, do Matheus, que teve liberdade para fazer o que quisesse e foi muito bem. Foi muito bem. Ele ficou solto, hora na esquerda, hora na direita. Teve momentos que vinha para a zaga, aquela coisa toda. Eu passei uma situação muito difícil depois do jogo ontem, eu queria dizer aqui, porque o Capelanes deu um trabalho danado, entrou em depressão profunda, porque ele queria a seleção fora da Copa do Mundo. É o sonho da vida dele, arrebentar com o futebol brasileiro. E aí o que acontece? Tá comigo aqui. Oi, boa tarde, Capelanes. Não é só hora de falar ainda, pô. Então o que Não é só hora de acontece? falar, Capelanes. Em relação a treinador, ok, indiscutível, a gente sabia que isso aconteceria pelas qualidades que o Ancelotti tem. Mas assim, o que falta à seleção brasileira, que me deixa muito preocupado, é o talento individual que não apareceu ofensivamente. O cara que pega a bola, que dribla 1-2, faz um golaço. Neymar. Eu vi... o Neymar é esse cara para fazer isso, a gente sabe disso. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa do Vini, ele precisa do Rafinha. Eu vi um Rafinha sem aquela qualidade que a gente vê ele jogar no Barcelona. Aqueles problemas que a gente Mas o vem adversário batendo, muito né? fechado não dificultou Sim, isso mas, também? O Paraguai, em momento algum, partiu para o jogo. Sim, dificulta, mas o talento individual quebra essa barreira de marcação. A gente está acostumado a seleção brasileira enfrentar equipes fechadíssimas. Mas quando você tem um talento individual, você consegue quebrar essa barreira. Com 2, 3 dribles, com 2 dribles, um drible certo. Então isso não aconteceu ontem, eu fiquei um pouco preocupado, mas acho que o Ancelotti vai dar conta disso aí. Chico Garcia, você também ficou preocupado, assim como Ulisses, gostou da atuação? Quais são os pontos a se destacar ou até a criticar? Eu acho que tem ótimas notícias, na data FIFA, inclusive, e algumas ponderações, evidentemente. Individualmente, eu acho que eles ainda estão devendo, o Vinícius Júnior e o Rafinha, que jogou ontem. Sim, mas aí o que a gente precisa compensar no coletivo, que era algo que não existia. Aí ontem ele foi corajoso, né? Até porque era o Paraguai, jogava em casa, tem um contexto, não era a Argentina no Monumental de Núñez. O 4-2-4 funcionou, mas por que funcionou? Exatamente por essa mobilidade toda. A gente estava tentando aqui prever o que poderia acontecer, né? Rafinha por dentro, não, jogou pela direita. O Martinelli, que eu achei que daqui a pouco jogasse pela direita, jogou pela esquerda auxiliando o Vini também caindo por dentro. O Matheus Cunha foi o cara que confundiu completamente a marcação, porque é isso, uma defesa fechada, não adianta deixar um centroavante enfiado lá no meio dos zagueiros, não tem como. Então esse cara tem que sair da área, ele puxa a marcação, ele roda, o gol é uma assistência dele por uma jogada que ele acredita. Então, assim, muitas coisas positivas, especialmente nessa movimentação do ataque. Agora, para mim, o grande jogador a se destacar ontem, eu sei que as pessoas às vezes torcem o nariz para ele, foi Bruno Guimarães. Furacão, né, velho? O Casemiro protegeu a defesa e acho que se afirmou como titular, mas o Bruno Guimarães, cara, ele fez assim, ele desarmou, ele pisou na área, ele finalizou. No Newcastle ele é meio um faz-tudo, né? E na seleção, vejam como o coletivo atrapalha. Ele não conseguia, ele era um carimbador de notas, um cara burocrata lá, que tocava de lado e não conseguia desenvolver o jogo dele. Ontem foi a melhor partida dele com a camisa da seleção, sem falar no Alex, zagueiro. Então, muitos pontos positivos. E olha, Renata, em, 3, 4 treinos e 2 jogos do Ancelotti. E o Bruno Guimarães, se não fosse aquela bola que o Cáceres, o lateral paraguaio, tirou já praticamente no gol, teria feito Aí a gente já fala, nossa, olha o Bruno Guimarães, jogou muito e ainda fez gol. É isso. Não é? Então, realmente evoluiu muito, até do que apresentou contra o Equador, que ele não fez um grande jogo. Agora, Capelanes pode se manifestar também. Pode chorar, né? Porque assim como se critica, tem que elogiar também quando é merecido. Não, eu sou justo. E eu vou falar. E aqui está um brasileiro, inclusive vim aqui de verde em homenagem ao Brasil que está na Copa. Mas agora eu vou dar só uma pequena sublinhada, porque é o seguinte: aqui é um debate. Mas eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui, o pessoal fica falando em cima. Não, é a sua opinião, não, é minha opinião. Liberdade, é isso aí, é minha opinião. Então prestem atenção. Né? Eu não vou criticar o Ancelotti aqui, porque eu seria até injusto. Não seria correto. O cara acabou de chegar, menos de um mês de trabalho, 2 jogos, poucos treinos, nem praticamente conseguiu convocar. De trabalho. Pois é. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, esquece o Ancelotti. Mas eu quero fazer aqui um refresco e colocar aqui um temperinho na sua cabeça, você que é nosso internauta, telespectador, está acompanhando o programa. Se fosse o Dorival, que tivesse terminado um jogo ontem, em casa, contra o potente Paraguai, com 4 zagueiros? E se fosse o Fernando Diniz que tivesse terminado a partida como Beraldo de lateral esquerdo?
São algumas coisas que eu queria colocar para que a gente possa debater. Porque como é o Ancelotti, como tudo é mais bonito da Europa e tal, a gente tenta contemporizar. Eu não vi esse recital que você falou. O Brasil fez um primeiro tempo, obviamente, totalmente ofensivo, porque o Paraguai se fechou. E, ó, quando alguém pega a Argentina, como é que joga? Contra a Argentina, jogam para trás. A gente, vocês analisaram aí a Nations League? Portugal, Espanha, França, a gente está muito distante, infelizmente. E o Brasil, no segundo tempo ontem, fez um jogo muito ruim. Não conseguiu criar nada. Sobretudo, o gol que o Brasil faz não é uma jogada construída, porque o Brasil pouco construiu. É uma jogada de acreditar e, consequentemente, o gol marcado. Então, o Brasil não tem condições hoje, infelizmente, de arquitetar jogadas. Se analisar, infelizmente. A Argentina empatou com a Colômbia 1-1 em casa. Mas a Argentina já está... Mas a Argentina está classificada há mais de 2 meses para a Copa do Mundo. Se você analisar isso. E a Argentina é atual campeã do mundo. Cadê o resto do argumento? O único que torceu contra o Brasil no Brasil foi você, entendeu? Você tinha dúvida. Eu não torço contra. Eu só sou realista e não fico na bancada da pachecada. Eu analiso como um gol do futebol aqui. Se você acha que o Brasil jogou bem ontem, eu tenho uma outra forma de enxergar futebol. Porque o Brasil é a única seleção do mundo a ir em todas as Ulisses. Entendeu? Argumento saudosista. Qual é a nota? Vamos lá rapidinho. Nota do segundo tempo. Qual foi o último jogo que você lembra que o Brasil jogou bem? Nossa, faz o melhor uma que cota. ontem. Faz um tempasso. Então, aí é que tá. Ontem, qual era o objetivo? É sempre assim, com a seleção brasileira é o seguinte... Qual o objetivo? Classificar. Classificamos. Mas aí é o seguinte, não jogou bem o segundo tempo. O Brasil se matou no primeiro tempo. O Brasil fisicamente se entregou. O Brasil fez o adversário ficar ainda mais encurralado. Ele gosta de jogar atrás. O Cicinho falava sobre isso. É defensivo. Mas o Brasil também colaborou e muito no primeiro tempo. No segundo tempo cansou, fez algumas trocas. Mas o objetivo foi conquistado. Vencemos. Estamos na Copa, agora é trabalhar com calma. Mas o espetáculo que você pediu, você estava lá ontem, você viu o espetáculo? Não é uma seleção bobinha, era uma seleção que não perdia nota. Mas o Sgarbi... Ganhou da Argentina que você citou, o Paraguai ganhou da Argentina. Mas o Sgarbi e o Chico pediram um espetáculo. Você estava no estádio ontem, você viu o espetáculo? Eu não vi o espetáculo. A gente estava sofrendo contra todo Chico, mundo. eu vou falar um negócio que eu vou me arrepender profundamente. Então não fala. Eu concordo com o Capelani. Sgarbi, vem aqui. Eu concordo assim no sentido de... No quê? Não, é uma tecla que eu vinha batendo também. Eu tô muito animado com o Ancelotti, muito animado. Mas a curto prazo, que foi agora esses 2 jogos, para mim fica muito claro de que a grande responsabilidade na seleção não era do treinador. Não era do treinador. Claro que ele tem pontos positivos, tá? Pontos positivos. Ele a zaga... mudou o time, o Chico, Sgarbi. E o segundo tempo foi bom, né, Chico? A zaga foi ótimo o segundo tempo. A gente estava sofrendo contra todo mundo, Ô, Chico, tá bom, mas sofreu não é da mesma forma. O que eu tô dizendo, eu não vou... Não sofreu nenhum gol em 2 jogos. Equador e Paraguai. Eu não vou... Calma, dá uma Mas, segurada, gente, Chico. 2 seleções que estavam na frente do Brasil. Vocês esqueceram da realidade. Incompetência nossa. Se a sirigaita do Ulisses, a sirigaita do Ulisses, deixa eu falar. Obrigado, para de falar, pô. Não, é que você tá concordando com o Capelani. Fica quieto, você me trata mal porque eu sou português, você não gosta de português. Por isso você me trata mal. O que eu quero dizer é assim, fica muito claro de que quem esperava assim, pô, vai mudar treinador, a seleção brasileira vai, nossa, agora vai virar o Real Madrid. Não, calma. O trabalho dele tá começando agora e era uma expectativa até que eu tinha de que o Ancelotti ia chegar, fazer a seleção jogar e tal. Calma. Ele tem jogadores muito bons na seleção, tem pontos positivos para falar, que aí eu acho muito importante. Esse Alexandre, o zagueiro. Imagina aqui que ninguém conhecia a fundo o Alexandre, assim, de nossa, é um grande... Não. E o Ancelotti provavelmente conheceu ele num jogo do Real Madrid contra o Lille. Um jogo que ele jogou muito bem, o Ancelotti gostou. E ele deitou a história de vida desse cara também espetacular. E pra mim foi a grande surpresa desses 2 jogos. O cara, Marquinhos também, ali ao lado dele, Marquinhos, um cara que foi questionado também de que vinha de um ciclo e tal. Cresceu. Champions League, então são pontos positivos. Casemiro, ninguém mais falava de Casemiro na seleção. O Ancelotti traz o cara, foi também um ponto positivo. Então tem esses pontos. Mas é a calma que... Então o problema não era treinador? Olha Chico, tudo que ele fez. Fica quieto que eu tô falando. Mas olha tudo que ele fez, Juvenal. Você está se contradizendo, irmão. Você o pode problema não era treinador, aí você enumerou 10. Mas então quer dizer que se o Brasil vencesse ontem por 3-0, você estaria aqui se ajoelhando nos pés dele, é isso? Mas o que eu quero dizer é assim... O cara fez uma revolução. Ô, Chico, fala você. Fala você. Eita, é que você tá se contradizendo. Deixa eu dar um calmante aqui pro meu contraditório. Você não quer deixar eu terminar de falar? Concordo com o Chico. Garoto contraditório. Finalizando aqui, se as 2 sirigatas deixaram terminar. Garoto o que eu quero dizer assim, contraditório. é um processo, tem pontos positivos. A seleção brasileira não tá dando show, que talvez eu esperava também, errei. E é isso, cara. Só que vamos pra Copa do Mundo e na Copa eu tô confiante. Esse é o abraço, quero dizer. Um abraço. Na Copa eu tô confiante. Contraditório, velho. Peraí, mas olha só. O Cicinho vai chato. falar sobre isso. O Sgarbi disse que o Ancelotti trouxe um zagueiro que nunca tinha estado na seleção e foi ótimo. Foi ótimo. O Casemiro voltou pra seleção
todo mundo elogiou o Casemiro. Wanderson e Alexandre eram duplas, eram laterais de dupla jogando na seleção? Não. O Bruno Guimarães tinha companhia do Casemiro? Não tinha antes, não é? Ah, vai colocar o Martinelli, vai ser uma desgraça, que absurdo, como que o Martinelli vai ser titular? Jogou bem, não foi? O Matheus Cunha, todo mundo disse, vai jogar em que posição? Foi o articulador da seleção brasileira. Deu certo ontem? Deu certo. É o quê, Renata? O Rafinha voltou. O Rafinha não jogou sua melhor partida pela seleção, mas foi péssimo, foi nulo. Olha o gol do Brasil, como é que sai. E aí eu acho o seguinte, é começo de trabalho. Lá na Copa, se ele fizer um jogo ruim, se a seleção não render, se o trabalho não evoluir, a gente pode... Mas como é que vai criticar em 2 jogos do cara? Não, mas 2 segundos, eu não tô criticando. A única coisa que eu quero dizer é que teremos que ter paciência. Teremos que ter paciência. O cara tá começando agora a treinar. Lógico, eu tava esperando ontem, por exemplo, espetar nossa seleção. Então por que você tá concordou comigo? Mas eu não tô impaciente. Você concordou comigo. Eu tô criticando que você concordou comigo. O Capela disse que acreditou. Agora ele tá falando que não tá. Eu concordo quando o Capela fala de que a grande responsabilidade, no modo geral, não era só treinador. Não era só treinador. Agora vamos ver se o Ancelotti, com o tempo de treino que ele vai ter, vai conseguir fazer A questão é a seguinte, de que maneira nós vamos analisar o futebol? Show. Se você falar que a seleção brasileira não deu show, ontem a seleção brasileira deu show na vontade, deu show na maneira defensiva. O Brasil fez o gol dando show, sabe de que maneira? Pressionando o adversário, pressionou lá na frente, coisa que não fazia. Isso é show. Isso show de vontade. Exatamente. Isso é uma postura do treinador. O Brasil deu show defensivamente quando se posicionou contra o Equador para não sofrer. Então o Brasil deu show ontem. Então o Brasil deu show ontem. Se isso não for a mão do treinador, nós não sabemos o que é. Nós sabíamos que todo mundo está esperando que o show do Vinícius Júnior, pegar a bola, driblar 8, fazer gol. Não é dessa maneira. Então, e outra, pegaram a seleção brasileira e fizeram aqui, toma, Ancelotti, devolva a credibilidade para a seleção brasileira. E o Ancelotti fez isso em 2 jogos. No entanto, que nós estamos falando aqui, uma seleção que classificou para a Copa do Mundo e que vai hoje procurar uma equipe competitiva para jogar de igual para igual. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Então é um show. A seleção que mais deu show em história de Copa do Mundo foi de 82 e não ganhou. Ah, mas eu prefiro ser surdo do que ouvir isso. Marco Aurélio Cunha, você ainda não se manifestou. Também estou curiosa para acompanhar o que você percebeu da seleção ontem. Olha, todo mundo tem um pouco de razão aqui, né? Alguns com mais excesso, outros com menos. Mas eu vi uma seleção organizada, mais uma vez a ação defensiva perfeita. Quando fala do Beraldo entrada de lateral esquerdo, lá pelo lado esquerdo, ele entrou, parecia um veterano jogando uma simplicidade na saída de bola. Ou seja, são opções que o Brasil está encontrando. A zaga está muito boa. Bruno Guimarães me surpreendeu, não esperava tanto dele. Foi um jogador que construiu, destruiu, finalizou. Casemiro, capitão, né, no sentido figurado, porque é o Marquinhos, mas é o capitão daquele meio-campo. Acho que o Vinícius Júnior está jogando muito a bola no fundo o tempo todo, buscando velocidade, perdendo a bola na velocidade. Ele precisa trabalhar um pouco por dentro também. Eu acho que isso o Ancelotti logo vai perceber. Ele está insistindo muito na jogada individual, no mano a mano, e ele tem habilidade para fazer mais do que isso. Matheus Cunha circulando pelo campo todo ali como um atacante, um falso 9, um ponta, um extremo. Foi muito bem também, vai ser muito útil. Então, o Rafinha um pouco abaixo do seu potencial, mas eu achei que a seleção é um time. É um time. Falta ser seleção. Então, ontem ele arrumou um time para trabalhar, para depois virar uma seleção durante a Copa do Mundo. Olha, Everton Guimarães, boa tarde para você. E aí, qual foi a sua percepção do jogo do Brasil? Viu evolução? Tem algo positivo? Tem crítica? E aí, Everton? Renata, vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui, e o exemplo que eu dei, eu tracei um paralelo com, por exemplo, o seu comando aqui no programa. Ai, tá puxando o saco, não preciso. Estou aqui desde 2013, nunca precisei fazer isso para exemplificar o que vou dizer agora. Quando tem uma Renata Fã no comando, fica mais fácil para todos nós do lado de cá. Passou o Diniz, anos-luz abaixo do Ancelotti. Passou o Dorival, anos-luz abaixo do Ancelotti. E o nosso melhor trabalho, que foi do Tite, está muito inferior ao trabalho do Ancelotti. Ponto final. Então, em 2 jogos, o Ancelotti, sem dar várias sessões de treinos, com base em conversa, em posicionamento, falamos aqui ontem, até num papo do Elia, né?
chegou para ele a informação de que ele vai criando situações, e nessa situação você faz isso, nessa situação você faz isso, criando situações de jogo. E aí, com muita conversa, ele mudou a seleção da água para o vinho. Ah, é babação de ovo, é oba-oba e tal. Não é. É só não ver quem é cego, ou quem não tem, ou quem tem má vontade. O quanto ele mudou a seleção, mas ele mudou principalmente em coisas que nos faltavam. E o que nos faltava? Competitividade e intensidade. Ele falou isso na coletiva pelo menos umas 3, 4 vezes ontem. Competir e ter intensidade. Além disso, organização. Ele organizou a defesa. E muito. 2 jogos sem sofrer um gol. Esse Paraguai ganhou da Argentina, você destacou agora há pouco. E nós jogamos no primeiro jogo dele contra o Equador, na casa dos caras, na vice-liderança das eliminatórias. Seguramos um 0-0 e tá tudo bem. Que nos bastou para chegar aqui e ganhar o jogo ontem por 1-0, mas eu acho que produziu para fazer 2-3. E aí agora os caras querem show. Quem está dando show? Ah, a Espanha, ok, perdeu na Liga das Nações para Portugal, que não estava... Tudo bem, Portugal está organizado e tal, mas não era favorito. Os 2 favoritos fizeram as semifinais, Espanha e França. Então, quer show? Aí traz o Ancelotti, quer cobrar dele que a seleção dê show. Nós não temos jogadores que vão entrar em campo e darem show. E outra coisa, o espaço será reduzido cada vez mais para o Vini, o espaço será reduzido cada vez mais para um jogador como o próprio Estevão, o Rafinha por dentro ontem eu gostei, sistema defensivo mais sólido, as laterais burocráticas mas funcionaram e a linha de frente funcionou, o jogo está ganho. O Ancelotti ontem escancarou o quanto ele está muito à frente dos nossos treinadores e de todos os outros treinadores de outras seleções. Muito obrigado. Não é à toa que ele está entre os melhores. Gente, 3 melhores técnicos do mundo, ele está lá. Cara, o Ancelotti é nosso hoje. E falou o nosso Lancelotti.